professores! Hoje vamos dar continuidade aos ATPCs, né? E hoje nós estaremos falando sobre o letramento científico e a investigação científica, né? Estarei eu, Simone, a Edilene, a Denise e a Rita. Bom, nossos objetivos de hoje vai ser discutir sobre o letramento científico, né? A investigação, e nós vamos ver se a gente consegue colocar isso aí nas nossas aulas, né? Tanto de ciências da natureza como de matemática. Vamos lá? Lá no currículo paulista, pessoal, já tem o que está falando sobre o letramento. E diz assim, ó, letramento científico envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Então, turma, na verdade, nós vamos levar nossos alunos para ler revistas científicas, artigos científicos, né? Descobrir algo que chame para essas ciências do dia a dia, do social, do tecnológico, né? Vamos ver como é que a gente vai poder fazer? E a investigação? Também tem uma citação, né? Lá no nosso currículo paulista, a investigação científica diz o seguinte, pessoal: analisar, compreender e explicar fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, ir em busca de respostas e criar soluções. É uma competência específica do currículo paulista de ciências, como também são características dos estudantes, que costumam fazer perguntas e não se intimidam a errar, investigando e reconhecendo o mundo à sua volta. Na verdade, né, turma, a gente tem que fazer esse tchan nos alunos. Nós vamos ter que buscar essa curiosidade deles, né? Ou levando algo para eles aqui pela internet, né? Ou contando para eles o que eles podem estar pesquisando, né? Vamos aguçar a curiosidade deles. Então, aí a gente tem que explicar para eles que para a gente ser um cientista, né? Que aí muitos a gente vai ganhar na lábia, né? Nós vamos conversando com eles. Como é que um cientista faz? Como é que é o método científico? O que eles vão fazer? Primeiro, começa-se a observar. Vamos observar ao redor da sua casa, né? Dentro da sua casa, né? Vamos fazer pergunta. Ué, será que esse ser vivo aí tá no lugar certo? Não tá? Agora pode fazer hipótese. Ah, mas pode ter vindo de outro lugar, esse bichinho aí, né? Ou esse vírus, o que seja. Mas aí também, além de hipóteses, eles podem estar fazendo experimentos. Vamos experimentar? Então tá lá a turminha experimentando, vamos fazer experiência aqui em casa mesmo, né? Aí, vamos tirar a conclusão. Todos lá em grupinho tirando conclusão, cada um na sua casa. Depois um registra. Depois, para isso, vão ser as descobertas. E aí, dessas descobertas, se fazem novas perguntas. E assim a gente segue aprendendo, né? Então, esse método científico é como se fosse uma espiral. Então, nós vamos levar os alunos a essa curiosidade. E penso que com o jeito da gente, eles acabam ficando todos querendo ser cientistas. Bom, lá nas pautas formativas, lá no AVA, pessoal, tem vários textos científicos, né? Tem um deles que é sobre os alimentos, né? Falando sobre coisa fácil, transformações químicas. Se a gente deixar uma maçã por várias semanas fora da geladeira, o que acontece? Ela estraga, é uma transformação química, né? Falam também das abelhas, muito importante para a gente, né, gente? Polinização. E agora com aquelas vespas que estão atacando as abelhas, né? Todo mundo à par, todo mundo lá pensando nesse pensamento científico. E também pode ter HQ, né? Então a gente tem essa história em quadrinhos aqui que eu achei muito legal. Diz assim, ó. Primeiro quadrinho. Os cientistas dizem que somos feitos de átomos. Aí, minha mãe diz que somos feitos de carne e osso. Já a professora fala que a carne e os ossos são agrupamentos de diferentes átomos. Então, onde estão esses átomos que não vejo? Aí veio o menininho. Por onde eu começo?
Então, tudo isso aí leva a uma investigação científica, né? Olha, turma, lá no AVA, nas pautas formativas, eu fiquei louca, para falar a verdade, né? Falando com as meninas aí, com todos vocês, professores, porque tem muita coisa legal e você vai clicando, você vai descobrindo muitas coisas legais, inclusive que as abelhas podem ser farejadoras. Por isso que elas estão no lixo de vez em quando e não nas flores, né? No lixo deve ter alguma coisa doce, copo de refrigerante e tudo mais, então elas sentem, são grandes farejadoras, elas podem nos auxiliar mais à frente, né? Por favor. Agora é a Ritinha vai continuar, né? Então passa a palavra. Olá, gente, bem-vindos, né? Bem-vindas aí à continuidade da nossa formação. E aí, nós estamos aí, a Simone fez uma introdução nesse momento que a gente está falando de letramento científico, de investigação científica em tempos de pandemia, em tempos de uma educação, tudo que a gente vem fazendo, né, no âmbito da escola, remotamente. Então, como que a gente vai instigar esse estudante a continuar com essa curiosidade que ele tinha nas aulas de ciências da natureza, na escola, agora dentro de casa? Então, nós, professores, né, temos aí esse desafio, essa missão, porque a gente tem esse amor pela ciência. Então, a gente também vai aproveitar este momento que, de certa maneira, propicia o estudante que está em casa a continuar com essa curiosidade. Nós trouxemos aqui um assunto, claro, que é um dos assuntos mais falados nos últimos tempos em todo o mundo, que é a questão da Covid-19, onde nós temos aí o coronavírus. Então, como os professores, por exemplo, podem passar atividades científicas de investigação com essa temática? Certamente os alunos já devem ter aí, os professores já devem ter feito roteiros de estudo, sequências de atividade com essa temática. Mas a gente queria refletir junto aqui como que isso vocês estão fazendo com que os alunos continuem uma investigação científica, tá? Então, por exemplo, se a gente está pedindo uma pesquisa, que é uma pesquisa de uma referência, né, bibliográfica, eles vão buscar referências eletrônicas, em sites. O importante é esse aluno ter um subsídio de procurar saber desse assunto em sites confiáveis, que realmente tragam pesquisa científica sobre o assunto. Isso já é um tópico, é um aspecto importante da gente pensar, né? Sugerir, né, sites realmente que tem aqui no nosso país, de pesquisa científica, dos avanços, inclusive, sobre o coronavírus, como que está essa questão da vacina. Por exemplo, quem são esses vírus? Ah, é o coronavírus, ok, mas do que ele é feito? Qual é o componente desse vírus? Os vírus, eles são seres acelulados, celulados, ou seja, compõem, tem célula, não tem célula, se tem, se não tem, por quê, né? Aonde que ele está inserido nos 5 reinos, né? Ele tem uma classificação, tudo isso já é um motivo do estudante estar pesquisando mais profundamente, e aí certamente ele vai estar expandindo a sua construção do conhecimento científico. Qual é o material genético, por exemplo, que compõe o coronavírus? Inclusive, por que ele tem esse nome, né? Por que foi dado esse nome de coronavírus? Tem uma referência, tem uma aparência de alguma coisa para ele se chamar coronavírus, né? E aí o estudante ele vai, nossa, parece com uma palavra, será que é coroa? Será que não é? Então ele vai começando a pesquisar esse assunto. Quando que eles foram identificados pela primeira vez, por exemplo, né? Isso já é uma coisa bem importante do estudante saber, porque a partir dali já se começou a identificação desse vírus, e aí as variáveis desse vírus, né? Enfim,
qual é a área que estuda mais profundamente os vírus, por exemplo, não só esse, mas todos os outros, né? O que a microbiologia tem aí para apresentar nos avanços da ciência, enfim, é importante que tudo isso está inserido dentro de uma pequena, né, pequena no sentido assim, de uma solicitação de uma pesquisa que o estudante vai estar fazendo na sua casa, mas olha a expansão de assuntos e de conhecimento que ele já vai ter a partir dessa temática, né? E aí a gente colocou até uma sugestão de uma revista muito conhecida, né, por todos os docentes da área, que é a revista Ciência Hoje. Então, você tem a Ciência Hoje, você tem a Ciência Hoje das crianças, que é voltada, ela tem um diálogo, ela tem uma linguagem científica, mas de fácil acesso para os estudantes. Então, a Ciência Hoje produziu uma reportagem, né, especial, A Quarentena e a Curva. O que é essa curva que tanto se fala? Olha, quando chegar a curva, não vamos chegar na curva, vamos descer, vamos subir. O que é essa curva, né? E aí, claro que entra uma grande ajuda da matemática, no sentido de entender que na matemática, o professor de matemática já trabalha esse conceito, né, dessa curva, num conteúdo ou num tema que é exponencial, e que talvez agora seja mais fácil do estudante perceber o que é essa exponencial. Então, o que é o crescimento dessa curva, na qual a gente tanto está vendo nos noticiários, e a gente também pode explorar até de forma interdisciplinar, remotamente, fazendo uma atividade conjunta com matemática, e até, quem sabe, fazer uma reunião aí virtual com os professores dessa área, junto com os estudantes que são da mesma sala, enfim, são infinitas as possibilidades da gente poder expandir e aprimorar essa investigação científica, né? Então, por exemplo, se a gente está falando da curva, né, dos infectados por dia, essa curva matemática pode ser trabalhada com os estudantes, né, para que eles possam entender que o isolamento, que tanto é falado, solicitado, não só no nosso país, mas em todos os países que o coronavírus afetou, é uma das formas mais, talvez mais potente ou mais funcional, mais efetiva de parar o crescimento dessa curva, de estacionar e aí fazer com que isso não fique, né, tão acentuado. Enfim, utilizar o que nós estamos vendo, mas aprofundando esse tema para que realmente você possa daí extrair essa investigação científica, né? E aí a gente trouxe uma discussão que foi feita de política pública, tá? No Fórum Internacional. E aí esse fórum, na ocasião com os participantes, eles discutiram políticas públicas para essas competências do século XXI, como educar para isso, e daí se pensou-se muito, é claro que a gente pensa muito nas competências, né, nas habilidades cognitivas, mas se a gente não tem consolidado, ou pelo menos em desenvolvimento, as socioemocionais, as competências socioemocionais, a gente vai perceber que alguma coisa não ficou tão completa na sua plenitude. Então, o que os participantes na ocasião eles conseguiram, né, compreender? Que para o estudante ele ancorar outras competências, outras transformações, ele precisa ter aí também, né, junto, não é ao lado, mas também em complemento, ele precisa ter as habilidades socioemocionais, porque isso promove o seu aprendizado, isso já né, comprovado em vários países, em várias atividades, em vários processos que também promove uma aprendizagem mais efetiva, focada na resolução de problemas, né? E isso tudo tem a ver com aquele método que a Simone trouxe lá no começo, né? Desse método científico, né? Como que eu promovo esse método científico se talvez na primeira passagem ali eu já desista, né? Observem em alguns instantes essa imagem. O que essa imagem traz para a gente, né? Olhem ela na sua
completude aí, na integralidade, né? O que essa imagem está trazendo? É um iceberg, a gente já sempre faz alguma reflexão sobre o iceberg, né? Mas o que essa imagem traz diante da temática de hoje, que é investigação, letramento científico e investigação científico, né? Pode passar, Di. Observaram, já pensaram aí, cada um, né? Com o seu conhecimento, a sua vivência. O que essa imagem traz para a gente quando a gente fala, por exemplo, dos aspectos socioemocionais? Como nós, professores, podemos explorar essa imagem para trazer aspectos socioemocionais aí para os nossos estudantes pensarem juntos também, né? O que ela traz para poder ampliar esse aprendizado? Então, a gente observou a imagem, a gente verificou lá, né, toda aquela, parecia uma imagem muito simples, né, só um grande iceberg, mas dessa imagem a gente pode tirar aí várias reflexões, né? E como que é possível relacionar as competências socioemocionais na observação daquela imagem? Então, faça uma lista, você aí, né? Professor e professora, faça uma lista de competências socioemocionais e cognitivas que você considere importante, levando em consideração aí todo esse aspecto, né, dessa construção desse conhecimento científico, né, e o que é importante também quando propõe situações nas quais os estudantes são solicitados a resolverem problemas, né, que é muito pertinente da nossa área de conhecimento. Então, quais seriam a lista de cada um aí? Quais aspectos que você vai relacionar como importante no socioemocional e no cognitivo, na observação daquela imagem? Então, cada um vai aí, né, descrever, vai colocando aí, listando, né, os aspectos na sua lista, mas a gente pode, né, a gente colocou aqui uma do que a gente observou, tá? Possíveis respostas, ok? Dessas possíveis respostas, levando em consideração a nossa temática e a observação daquele iceberg, a gente pode ter aí, por exemplo, um foco, né? Um foco determinado, né? A gente vai ter uma persistência. Então, levando em consideração aqueles métodos, as etapas do método científico, será que o Einstein, da primeira vez que ele tentou comprovar uma teoria, uma dedução que ele tinha de hipótese, será que ele, na primeira etapa, ele desistiu? Né? Será que ele desistiu? Né? Certamente não, porque nós temos aí hoje, né, o pai da genialidade aí na área das ciências, e aí com muito foco, determinação, autoconfiança, então a persistência de, olha, vamos tentar de novo, não deu certo, mas eu vou tentar de novo. Então, aqui são alguns dos aspectos socioemocionais. É claro que vocês vão ter listados outros, e aí, dentro das respostas cognitivas, a gente também tem, por exemplo, a reconhecer uma situação problema, que problemática traz aquela imagem do iceberg, né? Identificar, por exemplo, possíveis variáveis. O que está em cima é menor do que está embaixo? O que seria essa proporção, né? Que variáveis são essas? Se a gente relacionar com uma pesquisa, por exemplo, que a gente sugeriu lá no começo, do coronavírus, né? Quais são as variáveis desse vírus, por exemplo, que acontece aqui ou em outro país? Tem variável, até dentro do mesmo país, tem variável de uma região para outra, não tem, né? Relacionar situações importantes, enfim, essas são possíveis. Temos outras respostas, vocês com certeza vocês listaram outras respostas, mas é só para a gente pensar junto aqui como dentro, né, de uma situação que nós estamos vivendo de pandemia, num estudo remoto, a gente pode aí possibilitar uma gama de situações de investigação científica e de letramento científico para os estudantes.
E aí agora eu vou passar a palavra para a Edilene, que vai dar seguimento com vocês, tratando aí da BNCC. Olá, pessoal, bem-vindos de novo ao mais um encontro que a gente está tendo aí de ATPCs com o grupo, né? Então, quando a gente... É um momento que a gente tem aí de falar um oi mais próximo para os professores e para os professores coordenadores. Como a Ritinha já estava falando, quando a gente trabalha o letramento, a investigação científica, a gente consegue desenvolver uma série de habilidades. Lá na BNCC, ela diz para a gente o seguinte, que competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar, argumentar, matematicamente ou não, favorecem aí o estabelecimento de conjecturas, a formulação de resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos, ferramentas e etc. Então, quando a gente fala de investigação, a investigação ela não acontece só nas ciências, só na matemática. A gente pode investigar em todas as disciplinas. Todas as disciplinas trazem para a gente um momento, um instante aí de investigação e de letramento científico. Então, quando a gente olha lá para o iceberg que a Ritinha comentou com vocês, o nosso objetivo inicial era A gente tinha, por exemplo, o objetivo de relacionar dados. E aí, de repente, a gente desenvolve o foco, a determinação, desenvolve outras habilidades. Então, a ponta do iceberg era aquele meu objetivo inicial. E por baixo dele, a gente vai trabalhando com outras habilidades e outras competências que a gente nem tinha previsto inicialmente para trabalhar. E quando a gente fala de investigação, a Simone já falou para vocês da questão do método científico, e aí a gente tem lá que nós temos vários tipos de investigação. Então, a gente tem a investigação científica, que é aquela que a gente está propondo aqui para vocês, a investigação literária, textual, a investigação jornalística. Então, quando a gente fala, a gente assiste uma reportagem no jornal, como é que eles chegaram a todas aquelas informações? Foi um trabalho de investigação. A investigação criminal, né, quando a Polícia Civil começa a investigar casos de roubo, assassinato, então a gente tem uma série de investigação. Mas tem alguns parâmetros, algumas situações que são comuns a todas elas, seja na matemática ou seja em qualquer outra disciplina. Quando a gente fala de investigar, primeiro, tem que ter etapas definidas, objetivos muito claros do que eu quero encontrar. Então, quando eu falo de etapas, uma delas é o que eu vou investigar. Então, a primeira coisa é qual é a etapa, o que eu quero investigar ali. Qual é o objetivo quando eu proponho isso? É reconhecer e compreender essa situação a ser investigada. Então, eu tenho esse primeiro momento, o que eu quero investigar e como é que eu reconheço essa investigação. Outro ponto muito importante das investigações são levantamentos de dados. Ali eu vou coletar, eu vou organizar, eu vou processar esses dados. Então, como é que eu faço toda essa questão? Quando a gente propõe um modelo científico, a gente tem lá a parte de como é que eu apresento isso, quais são os modelos que eu trago, porque eu posso ter modelos de experimentação, modelos de matemáticos, então como é que eu vou apresentar as hipóteses, como é que eu apresento as possíveis soluções daquela nossa problemática de investigativa. E a gente vai fazendo os ajustes conforme a necessidade. Então a gente tem ali alguns passos a serem seguidos, e é importante que o aluno saiba que passos são esses, para que ele consiga dar continuidade à aprendizagem dele. Aqui, a gente trouxe uma investigação para vocês dentro de um texto, que vai ser a investigação mais comum neste momento, né? Eu não preciso investigar só experimentando, eu posso investigar aquilo que eu estou lendo, quais informações aquele texto me traz, o que ele me traz de curiosidade. E o texto que eu trouxe aqui agora foi um texto, Os Três Marinheiros, que está presente no livro O Homem que Calculava, de Malbataan. E a gente pode começar por aí. Por que Malbataan? Quem foi? Quem era esse escritor? Então, quando a gente pensa, mas, eu nunca ouvi falar. Será que a gente sabe que a gente está falando do Júlio César? Será que todo mundo conhece o nome real desse autor? Será que todo mundo sabe que ele é brasileiro, apesar de ter uma ideia de contos árabes? Quando a gente olha para o Homem que Calculava, dá a impressão de que ele acontece na Arábia Saudita e outros países árabes aí. Mas, na verdade, é um escritor brasileiro. Então, já é um início de curiosidade. Já investigar o próprio autor já é aí um ponto de partida. E aí eu vou ler para vocês um pouquinho dessa história, para a gente entender como é que a gente pode fazer uma investigação dentro de um próprio texto. E o príncipe Clausir narrou o seguinte: um navio que voltava de Serendib
trazendo grande partida de especiarias. Foi assaltado por violenta tempestade. A embarcação teria sido destruída pela fúria das ondas, se não fosse a bravura e o esforço de 3 marinheiros, que no meio da tormenta manejavam as velas com extrema perícia. O comandante, querendo recompensar os denodados marujos, deu-lhes certo número de catis. Esse número, superior a 200, não chegava a 300. As moedas foram colocadas numa caixa para que no dia seguinte, por ocasião do desembarque, o almoxarife as repartisse entre os 3 corajosos marinheiros. Aconteceu, porém, que durante a noite, um dos marinheiros acordou, lembrou-se das moedas e pensou: será melhor que eu tire a minha parte. Assim, não terei ocasião de discutir ou brigar com os meus amigos. E sem nada dizer aos companheiros, foi, pé ante pé, até onde se achava guardado o dinheiro. Dividiu em 3 partes iguais, mas notou que a divisão não era exata e sobrava um cantil. Ah, por causa dessa mísera moedinha, é capaz de haver amanhã discussão e rixa. O melhor é jogá-la fora. E o marinheiro atirou a moeda ao mar. Retirando-se, cauteloso, levava a sua parte e deixava no mesmo lugar a que cabia aos companheiros. Horas depois, o segundo marinheiro teve a mesma ideia. Foi à arca em que se depositara o prêmio coletivo e dividiu em 3 partes iguais. Sobrava uma moeda. Ao marujo, para evitar futuras dúvidas, veio a lembrança, atirá-la ao mar. E dali, voltou levando consigo a parte a que se julgava com direito. O terceiro marinheiro, ignorando por completo a antecipação dos colegas, teve o mesmo alvitre. Levantou-se de madrugada e foi, pé ante pé, à caixa dos catis. Dividiu as moedas que lá encontrou em 3 partes iguais. A divisão não foi exata. Sobrou um cantil. Não querendo complicar o caso, o marujo atirou ao mar a moedinha excedente. Retirou a 1/3 parte para si e voltou tranquilo para o seu leito. No dia seguinte, na ocasião do desembarque, o almoxarife do navio encontrou um punhado de catis na caixa. Soube que essas moedas pertenciam aos 3 marinheiros. Dividiu-as em 3 partes iguais, dando a cada um dos marujos uma dessas partes. Ainda dessa vez, a divisão não foi exata. Sobrava uma moeda, que o almoxarife guardou como paga de seu trabalho e de sua habilidade. É claro que nenhum dos marinheiros reclamou, pois cada um deles estava convencido de que já havia retirado da caixa a parte que lhe cabia do dinheiro. Pergunta-se, afinal, quanto eram as moedas? Quanto recebeu cada um dos marujos? E aí, quando a gente pensa nisso, o homem que calculava, que estava ouvindo essa história, narrada aí pelo príncipe, provocando grande curiosidade das pessoas que estavam ali, achou que deveria trazer a solução e falou: as moedas, uma vez que eram um número superior a 200 e não chegavam a 300, deviam ser, a princípio, um número de 241. Mas por que 241? Ele começa a explicar. O primeiro marinheiro dividiu as 3 partes iguais. Jogou um cantil ao mar e levou 1/3 de 240. Dividindo 241 por 3, dá sobra de 1. Isto é, 80 moedas, deixando 160 moedas na caixa. O segundo marinheiro encontrou 160 moedas. Jogou uma moeda no mar e dividiu as restantes. Então, ele
dividiu 159 em 3 partes. Retirou uma terça parte, 53, e deixou o restante de 106 moedas. O terceiro marinheiro encontrou na caixa 106 moedas. Dividiu esse resto em 3 partes iguais, deitando ao mar a moeda que sobrava. Retirou uma terça parte dos 105, isso é, 35 moedas, deixando um resto de 70. O almoxarife encontrou 70 moedas. Retirou uma e dividiu as 69 em 3 partes iguais, acrescentando, portanto, 23 moedas a cada um dos marujos. A divisão foi, portanto, a seguinte. Primeiro marujo. Ele retirou 80, recebeu 23, acabou ficando com 103 moedas. Ao segundo marujo, retirou 53, recebeu mais 23, completou 76 moedas. Ao terceiro marujo, retirou 35, acrescentou mais 23, recebeu 58 moedas. O almoxarife ficou com uma. 3 moedas foram jogadas ao mar. Portanto, 241 moedas. Será que isso é verdade? Será que realmente foi isso que aconteceu? E aí a gente pode começar a pedir para o aluno. Comprova que isso é real. Comprova que isso é verdade. Será que não existem outros números em que isso seria possível acontecer? E aí a gente vai trabalhando com os testes, vai testando todas as possibilidades. Lembra? Era mais que 200, menos que 300. Então, a gente tem aí uma série de possibilidades que o aluno pode ir testando para comprovar a resposta de Beremi. E quando a gente fala dessa resposta, no livro, o Malbataran também traz uma pequena fórmula. Ele diz que M é igual a 81K menos 2. Então, ele fala aí para a gente de uma equação de primeiro grau, onde M é o total de moedas e K é uma constante que pode ser substituída por uma série infinita de valores. Então, como é que a gente consegue trazer aí esses questionamentos? Então, dentro desse próprio texto, a gente pode pedir para o aluno fazer algumas investigações. Então, primeiro, será que ele conhece todas as palavras do texto? Ele não está numa linguagem que a gente utiliza todos os dias. Tem muitas palavras ali que não é de conhecimento nosso e nem do aluno. Vamos pedir para ele fazer uma lista dessas palavras? Ele vai estar em casa, ele está com os amigos, ele está com os familiares. Nessa lista, será que os familiares dele conseguem identificar essas palavras? Será que todo mundo desconhece ou é um desconhecimento só dele? Ele pode ali já investigar com a família quem conhece o significado daquelas palavras. Feito isso, vamos comprovar? Será que a minha mãe respondeu certo? Será que meu pai realmente entendeu isso? Vamos pegar o dicionário? Vamos ver o que o dicionário diz para a gente o significado daquela palavra. Será que dentro do texto tem o mesmo significado? Vamos ler o texto de novo agora, conhecendo o significado da palavra, o que ela quer dizer para a gente. Será que agora, ao ler de novo esse texto, eu tenho uma compreensão diferente? Eu consigo entendê-lo de uma outra forma? Fica mais claro ou fica mais difícil a compreensão desse texto? A gente também pode estar aí perguntando para ele quais são essas personagens, quem está envolvido dentro dessa história. E qual era a problemática do texto? Qual era a principal questão ali dentro desse texto? Será que a gente pode envolver outras disciplinas, além de português e matemática? Aqui a gente tem um item muito claro, a questão da ética, né? Quando o primeiro marujo pegou, ele recebeu muito mais que o terceiro. Será que essa divisão, o não contar para o colega o que estava fazendo, foi ético de cada um dos marinheiros? Para evitar brigas, com uma questão inicial que parecia, de fato, pensar na solução do problema, será que eu não fui aí um pouquinho egoísta ao fazer esse tipo de coisa? Então, a gente pode trazer aí para dentro essas questões de ética para a gente trabalhar. Será que existe outra solução para o problema? Será que a gente tem uma outra resposta? Ou será que realmente a resposta de Beremi é a única possível? Pedir para que os alunos tentem fazer essa solução. Se eles não conseguiram, por que ele não conseguiu? O que acontece? E se eles utilizarem a fórmula, será que eles vão conseguir chegar à resposta? Então, a gente tem um monte de situações aí que a gente pode trazer para dentro de um texto. Então, eu posso fazer uma investigação dentro daquilo que eu estou lendo.
A gente está num momento que nem sempre é possível fazer uma investigação de campo, mas é possível a gente fazer outros tipos de investigação e outras propostas de investigação. E isso precisa ficar muito claro na cabeça do professor, que tipo de investigação eu estou fazendo. Eu quero uma investigação científica, eu quero um experimento que seja realizado, eu quero que ele observe isso, eu quero que ele investigue o texto que ele está lendo e chegue às conclusões desse texto. Eu quero que ele investigue uma situação diferente, uma entrevista de jornal. O que eu quero que ele investigue? E isso, se o professor tiver isso muito claro, a gente consegue desenvolver no aluno muito mais habilidades do que a gente previa inicialmente. Então, a gente previa lá na pontinha do iceberg algumas coisas, mas se eu tenho questionamentos claros e objetivos, eu consigo desenvolver muito mais habilidades e competências do que previstas inicialmente. Agora eu passo aí a palavra para a Denise e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre práticas experimentais. Olá, queridos! Agora, dando continuidade às práticas experimentais, vamos refletir um pouco sobre um texto bem bacana, é um texto curto, bem bacaninha para a gente poder pensar sobre essas práticas. É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo de todo o processo de desenvolvimento das competências em física e todas as outras matérias, é claro, privilegiando-se o fazer, manusear, cooperar, agir em diferentes formas e níveis. É dessa forma que se pode garantir a construção do conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo sua curiosidade e um hábito de sempre indagar, evitando a aquisição de um conhecimento científico como uma resposta estabelecida e inquestionável. E eu chamo a atenção para essa última parte. É importante, neste momento de aprendizado, que o aluno compreenda que a verdade, ela não está finalizada por si só, mas ela é uma descoberta. E com os experimentos, é isso que ele vai descobrir. Que ele pode questionar e que ele pode estabelecer outros parâmetros. Nessas práticas, ela vai oportunizar várias coisas importantes aos estudantes. Vai lhe proporcionar um ensino-aprendizado diferente daquele que ele está acostumado em sala de aula. Neste momento, ele vai perceber que a sua casa pode ser transformada num laboratório multifuncional. São os momentos onde ele observa ao redor de si, dentro da sua casa, que as coisas acontecem, as mudanças, os movimentos, e que tudo isso é ciência. Quando ele acender e apagar uma lâmpada, quando ele triturar alimentos no liquidificador, quando ele jogar uma bola, arrastar uma cadeira, que tudo isso é ciência, tudo é pesquisa. E ele vai perceber que a sua curiosidade vai ser aguçada e que o seu protagonismo, principalmente neste momento em que ele está ali diante do computador, ele será o protagonista do seu aprendizado, do seu estudo. Também irá despertar nele, como a Edilene já frisou também, o interesse e a curiosidade dos conceitos e as teorias relativos a todos os conteúdos que estão sendo apresentados por vocês, professores. Também vai lhe propor uma nova postura, onde ele vai estar realmente diante do seu próprio aprendizado, né? Da sua atividade experimental. Também vai possibilitar caminhos para esse aluno diante da interdisciplinaridade. A Ritinha frisou bem sobre isso, que a gente deve agora oportunizar esse aprendizado junto com outras disciplinas. Por fim, também vai lhe proporcionar o desenvolvimento de hábitos, o desenvolvimento das habilidades e das competências nas diversas disciplinas. Agora, vamos pensar no seguinte: os experimentos proporcionam aprendizagem lúdicas, significativas
problematizada, estreitando, assim, a relação dos estudantes na construção do conhecimento científico. Toda essa atividade, ela vai aparecer para o aluno como algo lúdico, uma brincadeira, uma curiosidade, não como um aprendizado pesado. Isso vai ser bem bacana para os alunos. Voltando para os cadernos que os alunos receberam, o caderno volume 1 do primeiro ano do ensino médio, ele introduz como mecânica o conteúdo de física. Nesse conteúdo de mecânica, eles vão aprender ali os movimentos e a inércia. Frisando ali a primeira lei de Newton, a inércia, a gente pode propor uma atividade bem simples, onde os estudantes vão poder visualizar e praticar uma atividade com objetos que ele tem em casa. Vamos seguir a ideia que está proposta aqui, de fazermos experimentos com os objetos que o aluno tem em casa. Um copo. Ele tem um copo em casa que ele usa todos os dias. Vamos pegar este copo, um pedacinho de papel. Eu recortei aqui um pedacinho de sulfite. Vamos colocar sobre o copo e uma moeda. Essa moeda vamos colocar em cima aqui. O que vai acontecer quando eu puxar o papel? Eu vou imprimir uma força apenas no papel, não na moeda. O que vai acontecer? A moeda vai continuar estática. Ela vai continuar a sua inércia e vai cair dentro do copo. Por quê? Porque não foi imprimida uma força sobre a moeda. É uma experiência muito simples, mas muito significativa, para que o estudante possa compreender este conteúdo. Todas essas atividades simples, feitas em casa, vai proporcionar para o estudante do ensino médio uma visão de que ele pode fazer ciência dentro da sua própria casa, usando os materiais que ele tem ao seu redor. Ele também pode refletir sobre o assunto, fazendo alguns questionamentos que podem ser coletados por você, professor. Você encontrou uma dificuldade para a realização desta atividade? Quais foram as suas dificuldades? Descreva quais foram. E aí o professor vai poder refletir sobre essas respostas dos alunos, entendendo qual foi a dificuldade que o aluno encontrou e ajudá-lo a solucionar. Você conseguiu solucionar essa dificuldade? Quais foram as estratégias que você usou para solucionar? Este é um questionamento interessante para que o aluno possa fazer sobre a sua atividade. A realização dessa atividade prática lhe ajudou na compreensão dos conteúdos estudados? Diga alguns exemplos aí para que a gente possa, então, escrever, registrar todo esse aprendizado, as dificuldades, as soluções encontradas, e assim os estudantes vão poder solucionar com os seus colegas. Assim, a gente espera de verdade que os estudantes estejam iniciando um processo acadêmico de autoaprendizado mesmo, buscando se interagir com a ciência, com o experimento, descobrindo até mesmo aonde ele tem as suas potencialidades e aonde ele tem a maior dificuldade. Esperamos ter contribuído com vocês com essas simples ideias, mas que possam, de repente, enriquecer e dar uma luz para vocês na hora de prepararem as aulas com seus alunos. Grande beijo para todos. Então, pessoal, chegamos mais um fim de ATPC de Ciências da Natureza. Agora nós esperamos que vocês tenham curtido, né, toda esse ATPC e que nós vamos estar na semana que vem, nas outras semanas, todos juntos, tá? Então, um grande abraço, beijinhos de luz para vocês e eu vou passar a palavra para a Ritinha. Pessoal, agradecemos, né, por estarem aqui conosco até agora. Bons estudos, formações aí, inspirações também. Eu termino com uma pequena frase da Marie Curie, uma grande cientista que contribuiu bastante. E aí ela nos disse que na vida não existe nada a temer, mas a entender.
Então, que a gente possa utilizar a ciência para entender todos esses fenômenos que estão aí ao nosso redor. Até a próxima. Bem, gente, chegando ao final aí de mais uma TPC, né? Espero que vocês tenham aproveitado este momento, esse encontro, que essas dicas ajudem vocês a pensarem um pouquinho mais. Então, a gente colocou aí para vocês todas as referências que a gente utilizou. Então, a gente utilizou Base Nacional, o currículo, Revista Ciência no Ar, as pautas formativas da IFAP, como a Simone colocou lá. Existem pautas formativas para todas as disciplinas. É legal a gente dar uma olhadinha e verificar o que a secretaria propõe para a gente, para que a gente desenvolva. Tem muita coisa que já está ali, que facilita o nosso trabalho no dia a dia. Então, é importante a gente procurar aí essas referências. A gente utilizou outros materiais aí, como fóruns, livros, e quando a gente tem uma gama grande de pesquisa, a gente consegue trazer mais ideias, facilita o nosso trabalho também. Então, eu queria agradecer aí a presença de todos, que vocês aproveitem esse momento. Lembrem-se que, assim, quando a gente propõe atividades interdisciplinares, a gente sabe que a gente está vivendo um período bem conturbado, bem difícil, de difícil acesso, nem todos os nossos alunos conseguem ter muito acesso. Então, se a gente conseguir aproveitar o máximo possível a mesma atividade para o desenvolvimento de muitas habilidades, a gente vai facilitar esse acesso do aluno, vai facilitar o nosso trabalho enquanto professor, a gente vai conseguir atingir mais, ser mais objetivo nas nossas pretensões e também permitir que o aluno desenvolva aprendizagens de fato significativas, aprendizagens que ele vai levar ao longo desse período e ao longo da vida. Tá? Então, menos quantidade, mais qualidade nas atividades que a gente está fazendo. Pensar sempre no tempo em que isso vai levar. Né? A gente falou sobre isso lá nos roteiros, a gente falou em relação às habilidades essenciais. Não esquecer o que a gente vem trazendo de informação. Quando a gente coloca um excesso de informação, a gente não obtém o resultado que a gente espera. Então, fazer uma atividade, seguir um roteiro planejado é muito importante para a gente. Seguir as habilidades que a gente pretende também. Pensar um pouquinho com cuidado nessas atividades é muito importante para você, professor, e para o seu aluno, nesse período de difícil acesso, porque nem todos eles têm condições de ficar na internet o dia inteiro. Então, é mais difícil para eles. Então, a gente precisa pensar também em todas essas questões aí de equidade que a gente pode proporcionar. Então, a gente deixa aí essa reflexão para o grupo de como é que vocês podem pensar em atividades, em roteiros de trabalho que otimizem o tempo que esse aluno está fazendo essas atividades para o desenvolvimento dessas habilidades que são necessárias a todas as disciplinas. E eu encerro aí com Einstein, né? Quem nunca cometeu um erro, nunca tentou algo novo. Então, a gente está aprendendo a viver dessa forma agora. A gente caiu de paraquedas no ensino virtual, né? Aquilo que outros países já faziam com tranquilidade, a gente está caindo de paraquedas. Então, realmente é difícil. A gente precisa fazer esse paraquedas aí funcionar direito, senão a gente não vai conseguir chegar salvo no solo. Então, tenham um bom trabalho aí. Não se preocupem, a gente vai estar realmente na tentativa e erro todos os dias. A gente tenta para acertar. E se errou, a gente conserta e tenta de novo. Bom trabalho e até o próximo encontro. Tchau!